Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Aqui quem está falando é Luiz Eduardo. Se você está assistindo essa videoaula no YouTube, na descrição do vídeo tem um link do meu website, onde estará esse código fonte da aula de hoje e os artigos das aulas anteriores, né? Então, essa aula vai ser muito curta para poder ver coisas simples mesmo da programação, para que no futuro a gente não se engane achando que pode colocar códigos, métodos de programação de uma outra linguagem. Vamos ver coisinhas, princípios bem básicos mesmo, que a aula de hoje são os operadores compostos, que eu vou fazer aqui o seguinte: vou explicar o que é os operadores compostos. Vamos fazer uma explicação aqui, que é int e x e y, tá ok? Vamos dizer aqui que mais 5 e a outra é 2, beleza? Então eu quero que x receba x mais y, que é bem simples: x receba x mais y. Ok, isso são os operadores aritméticos que nós vimos nas aulas anteriores. Se você não assistiu, então clica aí no website, ou se você estiver no website, procura a aula, né? Eu creio que é a aula 4. Então, os operadores compostos é o seguinte: eu tento o máximo abreviar a sintaxe do meu código, para poder entender melhor, que vai ser o seguinte: é x mais igual a y, que no caso é a mesma situação de cima, ok? Então isso só se aplica ao mais? Não. Então se aplica às outras operações também, as outras operações aritméticas. Menos igual a y, então vai ser menos 2, porque é x menos x e 2, tá ok? Menos 2. Então no caso não é menos 2, é 3, porque é x menos 2x menos y. Então x vezes igual a y e x dividido barra igual a y, que é a mesma coisa de x que recebe x dividido por y, e o mod, como vimos, que é a representação por porcentagem, y. Pronto, não há o que explicar mais sobre isso, porque é só dizer que x recebe x mais y, x, né? Nessa primeira opção. Nessa segunda é x menos x
que no caso x recebe x menos y. Nessa operação é x que recebe x vezes y, e nessa opção é x recebe x dividido por y, e nessa última opção que é o x que recebe x mod, que é o resto da divisão de y. Então, nesse conteúdo nós acabamos, mas tem uma outra nessa aula, um outro assunto que eu quero incrementar para que a aula não fique muito pequena. Eu vou acrescentar o incremente e decremente. O que é isso? É eu incrementar mais um na minha variável, é eu decrementar menos um na minha variável. Como eu faço isso? Eu posso usar esse método de cima, ok? X recebe, no caso, mais 1. Só que nossa ideia é enxugar mais o nosso código. Então podemos fazer o seguinte: x mais ponto e vírgula. Dessa forma eu estou incrementando 1 na minha variável x, mas eu também tenho essa forma que é mais x. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que nesse caso aqui, vamos citar como exemplo que y vai receber x mais e y vai receber mais x. No caso, y ele vai receber 5. Por quê? Ele primeiro vai atribuir o valor de x em y para depois incrementar mais 1. Então, depois que o y recebe 5, x vai valer 6. Só que nesse exemplo de baixo, primeiro incrementa mais 1 em x para depois pegar o resultado e armazenar em y, que no caso é 5 mais 6, e pega o 6 e armazena em y. Isso é o incremente, e o decremente é a mesma coisa, só usando o valor aritmético menos, né? A operação aritmética menos. Então, x menos. Primeiro, ele vai pegar o valor de x, vai armazenar em y e depois vai decrementar, vai ser menos 1. E também podemos usar dessa forma, menos x. Dessa forma, eu estou decrementando o x, que nesse caso vai ser 4, e logo após vai receber 4, o y vai receber 4, tá ok? Então vamos fazer uma explicação bem simples. Vamos usar apenas o x para poder usar essa opção de cima, as operações compostas, que é o seguinte: vamos dizer que x agora recebe 2, ok? Então, x mais igual a 4, aí x agora contém 6, porque é x, que vai ser x recebe x mais 4, que é 2 mais 4. Então, x menos igual a 3
x agora contém 3. Simples. Agora x recebe a multiplicação dele mesmo com 10. Então x agora contém 30, certo? Então, se eu fazer isso com a divisão, x barra igual a 2, x agora contém 15. Ok? Se eu disser que x recebe o resto da divisão por 5, eu estou dizendo que agora x contém 0, que é o resto da divisão. Tá ok? Então, na aula de hoje vimos operações compostas e o incremento e decremento. Então nessa aula ficamos por aqui. Até uma próxima aula. Até no próximo vídeo.